E aí, turminha, tudo bem? Professor orientador de Educação Física, Marcelo Januário, mais uma aulinha da nossa Educação Física, tá ok? Na aula passada, eu enviei um texto e um vídeo para vocês a respeito do vôlei, de um texto sobre o vôlei. Ao final desse texto tinha algumas questões, eu pedi para vocês lerem o texto, se fosse possível assistir o vídeo e responder as questões. Estou enviando agora esse vídeo para comentar um pouco das questões e vocês fazerem a autocorreção aí, ok? Vou compartilhar a tela aqui, mostrar o texto para vocês e a gente já comenta a respeito deles, tá ok? Então, como eu disse, né, na aula passada, nós falamos sobre o esporte de rede e vôlei. Ficou combinado de vocês responderem as questões para depois fazerem a autocorreção. Enfim, aí estão as respostas. Comparem e façam as devidas alterações, se necessário. No link abaixo, que é esse que a gente está mostrando o vídeo, tem questão por questão comentada, certinho? Uma boa aula e vamos lá então. Na primeira questão, gente, eu coloquei para vocês, segundo o texto, qual o principal objetivo de ter sido criado o voleibol? Nos primórdios da criação do voleibol, existiam outros tipos de esportes que tinham alguns tipos de contato físico e estava tendo muitas lesões. Então, o principal objetivo era criar um esporte sem o contato físico, evitando assim lesões. Por isso que criou-se o vôlei. Pode ver que não tem o contato físico, o único contato que tem é do jogador com a bola, ok? No início, qual era a ideia do jogo do voleibol? Antes de a criação de todas as regras, qual era a ideia básica do voleibol? A ideia do jogo era que os participantes jogassem com a bola com as mãos, de um lado para outro sobre a rede. Portanto, a bola deveria ser leve. As medidas da quadra também eram menores que as de hoje. A quadra era um pouco menor, a altura da rede também, ela modificou-se com as regras. Os jogadores dentro da quadra, como era um número menor, viu-se que a dinâmica do jogo ela não fluía bem, então por isso foram feitas outras regras que hoje em dia a gente conhece o voleibol, ele é bem dinâmico, ok? Vamos para a terceira questão. Explica a dinâmica do jogo voleibol. O jogo inicia-se com um saque, sempre se inicia com um saque, não, o jogador que está na posição 1 pega a bola e vai sacar. Que fará a bola passar por cima da rede com o objetivo de atingir o solo da quadra adversária. Havendo defesa, ou seja, a recepção, prossegue o rally, até que a bola caia no chão da quadra ou que vá para fora dela. O objetivo, então, do jogo é a bola dentro da quadra adversária, ou que o adversário faça um ataque ou se defenda e a bola caia fora das linhas da quadra, daqueles dois retângulos da linha da quadra, ok? Então, havendo defesa, prossegue o rally até que a bola caia no chão da quadra adversário ou que vá fora dela. O time que vencer o rally de cada jogada marca um ponto, ganha a posse de bola e faz o rodízio das posições. Se tivesse com a posse de bola, permanece com ela e mantém as posições. Ou seja, a minha equipe sacou. Eu saquei certinho, bonitinho, fiz um ponto. Eu não faço rodízio, eu vou repetir o meu saque, ok? A minha equipe sacou. A sua equipe, que é adversária da minha, ela fez o ponto, aí sim, a sua equipe ganha a posse de bola, aí sim vocês fazem o rodízio das posições, da 1 para 6, da 6 para 5, da 5 para 4, da 4 para 3, da 3 para 2 e da 2 para 1, que é o saque. Aí sim. Então, ou seja, quem sacou, a equipe que sacou, fizer o ponto, não tem rodízio, a equipe que sacou, perdeu a posse de bola porque perdeu o ponto, a equipe adversária faz o rodízio. Simples assim, belezinha? Vamos para a quarta, então. Quais as posições do voleibol e, em sua opinião, existe uma posição mais importante nesse esporte? Tem uma questão que está no texto e uma questão um pouco mais pessoal. Isso pode ter divergências, aí no caso eu vou colocar a minha opinião, tá ok? A posição número 1 chama-se defesa da direita, ela começa à direita, é a posição de saque. A número 2 chama-se saída de rede, que já é, ao invés de a gente fazer no sentido horário, gente, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a gente faz no sentido gradativo das posições. Então, saiu aqui e já vai para a saída de rede aqui à frente, que é a posição 2. A posição 3 chama-se meio de rede, geralmente é o central, que são os jogadores mais altos, né, para conseguir fazer o bloqueio ou os ataques rápidos pelo meio. A posição 4 chama-se entrada de rede, porque ela entra no rodízio, sai da posição de defesa, que são as três posições de trás, né, 1, 6 e 5, e entra na posição de ataque, que são as 4, 3 e 2.
ok? Por isso que chama entrada de rede. A posição 5 chama-se defesa à esquerda, a posição 6 chama-se defesa central. Nessa posição 6, gente, geralmente, vocês veem que fica ali um jogador que a gente chama ele de líbero, o jogador que tem até um uniforme de cor diferente. Esse é o único jogador que não tem a obrigatoriedade de sacar. Ele não precisa sacar, porque é um jogador mais defensivo. E ele também não pode fazer um ataque. Ele pode passar a bola do outro lado, mas não pode fazer o ataque, se não considerado uma falta. Ok? Então, e em minha opinião, como disse para vocês, tem em duas partes essa pergunta. A minha opinião, gente, todas as posições elas são importantes, pois se trata de um esporte coletivo, onde todos devem desempenhar seu papel com um único objetivo, que é marcar o ponto. Poderia falar que o armador é uma posição, o levantador, desculpa, armador, levantador, é uma posição que é mais importante, mas se não adianta nada do levantador fazer um ótimo levantamento e o jogador que vai fazer o ataque não fizer um ataque bem conciso, bem importante, que faça com que ganhe o ponto. Ou a gente pode ter vários jogadores ótimos de ataque e os jogadores de defesa não fazerem uma recepção boa. Então, como se trata de um esporte coletivo, logicamente que a individualidade ela conta bastante também, né? Temos jogadores aí incríveis, mas o coletivo é o mais importante, ok? E a número 5, quais as regras básicas do vôlei? As regras básicas se resumem em 2 equipes, cada equipe formada por 12 jogadores, 6 entram em quadra, em campo, e 6 ficam na reserva, em uma quadra retangular dividida por uma rede. Já em relação à pontuação, o time que fizer 25 pontos com a diferença de 2 pontos em relação ao outro, vence o set, que é cada parte em que se divide o jogo, ou seja, o jogo vai até 25, mas para a equipe vencer, ela tem que estar no mínimo 2 pontos de diferença, então tem que estar no mínimo 25 a 23. Se tiver, gente, 24 a 24, que agora eu já vou falar para vocês, caso empate em 24 a 24, o jogo continua até que uma das equipes obtenha 2 pontos de diferença. 24 a 24, a minha equipe fez 25, se eu fizer 26, aí sim eu ganho, fecho o set 26 a 26. Se eu fizer 25 e a outra equipe fizer 25, abre-se mais 2, vai a 27, assim sucessivamente até ser aberto 2 pontos. Para ganhar a partida, a equipe precisa vencer 3 sets. Ainda assim, empatados os sets em 2, será disputado o tie-break. O tie-break é um mini set que é disputado de 15 pontos corridos. Aí sim, se empatar 14 a 14, quem fizer o 15º vence. Tá ok? Então, era isso então, gente. O esporte vôlei era basicamente esse o texto e essas questões comentadas para vocês corrigirem aí, tá certinho? Então, se tiver alguma divergência, alguma diferença entre as respostas, vocês fazem essa autocorreção e deixa aí no caderno de vocês, tá ok? Continue se cuidando e até a próxima. Valeu, gente. Abraço.